Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar sobre um assunto que vem me deixando meio entregado nesses tempos, né? Em relação a muitos seguidores do Olavo de Carvalho, conhecido como Olavetes, serem a favor da monarquia, né? Vou fazer aqui uma explicação do que foi o período monárquico no Brasil, né? E aí eu vou querer entender onde é que eles querem se encaixar nisso, né? Primeiro de tudo, o Brasil se tornou o Brasil Império a partir da vinda da coroa portuguesa, né? Fugindo de Napoleão Bonaparte, isso em 1822, né? E, foi proclamada a República em 1889, um ano após é, a libertação dos escravos, né, a Lei Áurea. Né? Então, vamos fazer o seguinte: a monarquia estava em crise, né? O movimento pró-república estava crescente, muitos jovens aderindo a esse movimento, né? Como a gente sabe muito bem, o Brasil foi sempre de maioria de analfabetos, né? Muitos escravos naquele tempo, ou ex-escravos, depois da libertação, né? Então esse povo era muito iletrado, né? E a República foi um grande golpe, né? Na monarquia, na verdade, nunca se foi instalado nada no Brasil por movimentos populares e sim por golpes, né? Quando a elite vê que ela pode perder uma parte grande do bolo, ela acaba sim aderindo a um movimento que vai ser o poder, né? Então foi proclamada uma república presidencialista, né? Através de um golpe dado em Dom Pedro II, né? Que faleceu na França pobre, né? Então, como tudo no Brasil, tudo é dado por golpe, nada tem de aclamação popular, nada, a maioria foi para a rua reivindicar ou fizeram uma grande revolução, como já houve na Inglaterra, na França, até mesmo nos Estados Unidos, né? Aqui é, nós tivemos o golpe da República, nós tivemos o golpe militar e assim sucessivamente, né? Então, foi dado o golpe, foi proclamada a República, né? E, mas antes, vamos analisar o que era o Brasil colônia até se tornar o Brasil Império, né? O Brasil foi descoberto em 1500, né, por Pedro Álvares Cabral, até a década de 30, 1530, o Brasil ela era uma que, na verdade, era um lugar para presidiários, né, da coroa portuguesa. Então, os portugueses mandavam seus ladrões, seus condenados para cá, né? A partir de 1530 houve a colonização do Brasil. Então foi dado capitanias hereditárias, né? E onde os capitães passavam de pai para filho e os capitães eles não tinham o direito de propriedade do local. Era só o direito de exploração para a coroa portuguesa, né? O Brasil, tudo que tinha no solo, subsolo, era tudo da coroa portuguesa. Então as terras foram passadas como concessão, como posse para famílias amigas do rei, né? Aí já vem um caso aí, né? Questão de propriedade, mas vamos falar mais para frente. Então tá, então começou-se com a exploração de minérios e com a escravidão de índios, né? Depois a igreja veio e disse que índio tinha que ser catequizado, até porque era difícil escravizar índio, índio conhecia a terra mais que o homem branco, né?
Então se catequizaram índios, muitos foram mortos, né? Aqueles mais rebeldes, outros houveram cruzamentos, né? Então a questão indígena no Brasil passou por isso, né? Cruzamentos com homem branco, né? E, e alguns foram mortos realmente, algumas tribos desapareceram, né? Esse foi E aí se trouxe escravos da África para cá e começou a produção, primeiro a exploração, né, como eu estou falando, de minérios ao Brasil, e depois é, veio como é que se fala? A produção em larga escala de café e cana-de-açúcar, né? Então se precisou bastante de negros para a lavoura, né? Principalmente para a colheita, né? O trato do solo, tudo mais. Então, cana-de-açúcar e café foram as primeiras commodities do Brasil. Isso não mudou até hoje, né? A gente só vende commodities, né? Mas foram as primeiras commodities que alavancaram a economia do país, que ainda era um país colônia, né? Pois bem, então as capitanias hereditárias eram cessões de direito, né? Eram posses dadas pelo rei de Portugal a amigos do rei, onde eles tinham uma parte do que eles produziam, uma parte era deles, a grande parte era da coroa portuguesa. Depois de 1822 muda alguma coisa, porque a capital do país passa a ser o Rio de Janeiro, né? Porque a coroa portuguesa se situa no Rio de Janeiro e, e com isso aqui a determinação do que aconteceria em Portugal passa a ser do Brasil. Então o Brasil passa a ser não só mais colônia, como metrópole, né? Mas claro, era colônia porque tudo ia para a coroa portuguesa. Após isso houve o golpe, mais um golpe, né, de proclamação do Grito de Ipiranga, né, a independência do Brasil. Na verdade foi um golpe dado por Dom Pedro I, né, à coroa portuguesa. Tanto é que ele deixou aqui o seu filho, né, de 5 anos de idade, Dom Pedro II, e quem administrou na verdade foi o José Bonifácio. E ele foi lá defender a coroa da filha dele, a Maria, né? E então ele voltou para Portugal e deixou o filho dele aqui com 5 anos, sendo o imperador. E quem tinha tutela dele era José Bonifácio. E aí ele morreu em Portugal, a coroa portuguesa. Hoje, os Braganças estão morando na região serrana do Rio de Janeiro, né? Eu acho que em Nova Friburgo. E durante o tempo de reinado do imperador Dom Pedro II, havia dois movimentos muito fortes, né? Primeiro, a proclamação, a soltura dos escravos e a República. Então eram dois movimentos que vinham ganhando força, né? Primeiro a abolição da escravatura e depois a República. A abolição da escravatura, a gente nem precisa dizer como é que foi, mas a proclamação da República foi um golpe militar, né? Porque Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente, ele deu um golpe e tornou o país república. Então não foi o povo em si que, através de uma revolução, uma guerra civil, transformou o Brasil em república, e sim um golpe. Como eu sempre falei, a independência foi um golpe, a proclamação da república foi um golpe, a nova república foi um golpe, a ditadura militar foi um golpe. No Brasil sempre é dado o golpe, né? Então, com o fim da escravatura em 1888, a coroa portuguesa pegou e cassou muitas cessões de direito de terra e disse que a partir daquele momento toda a terra era da coroa
portuguesa, quer dizer, nunca teve propriedade, era tudo pertencente à coroa portuguesa. A República veio e continuou, né? Ele não deu, não se fez uma reforma agrária, não se passou propriedade para o nome de ninguém. A bagunça está até hoje aí, né? O INCRA é detentor de terras e mais terras e muita gente é posseiro e não proprietário de terra, né? São poucos proprietários. Na verdade, está vindo um problema aí de regularização fundiária por causa disso, né? Não se foi feita reforma agrária e sempre foi feito passando cessão de direito a amigos, né? Depois de explanar tudo isso, o que me deixa assim meio que sem saber o porquê é porque tantos olavetes defendem a monarquia. Por exemplo, Conde Lopes, Villanueva, né? O dito Vagenética, o Emerson, né? Até o próprio Olavo de Carvalho, aquele Paulo Martins do SBT, todos eles defendem a volta da monarquia, sendo que em 93 foi rechaçado, através de um plebiscito, a volta da monarquia, né? O povo não quis a volta da monarquia, preferiu um sistema republicano e presidencialista, não foi nem parlamentarista. Então eu fico perguntando, eles não são defensores da tradição, família e propriedade? Nesse caso aí é só da tradição e família, porque propriedade é toda da coroa, né? Vai ser toda da coroa, como não vai deixar de ser, porque nunca teve propriedade no Brasil. O problema fundiário no Brasil vem se arrastando há mais de séculos, né? Então, eu queria entender esse lado deles aí, de dizer que são capitalistas e tudo mais, e defendem a propriedade nas mãos de poucos, né? Nas mãos só dos amigos do rei ou só da monarquia. Eu não entendo realmente onde eles querem chegar. Mas é como eu falo, né? Do lado de lá sempre vem uma teoria da conspiração, né? E realmente não dá para entender esse povo. Bem, Olavetes, vocês se expliquem por que vocês são a favor da monarquia. Porque a monarquia no Brasil, ele nunca deu direito de propriedade. E sempre foi cessão de direito. As terras sempre pertenceram à coroa portuguesa e com a república continuou nas mãos do Estado brasileiro. Se você gostou, dê seu joinha. Se não gostou, dê seu dislike. Faça seus comentários, vamos debater o assunto. Se eu errei em alguns pontos, apontem. Se gostou, favoritem, adicione um canal. Enfim, estou aberto ao debate. Um grande abraço e uma boa semana para todos.